Olá, sejam bem-vindos ao segundo módulo de língua portuguesa. Meu nome é Ana Carla e neste módulo nós vamos abordar um pouco alguns conceitos da teoria da comunicação e elementos da comunicação. É importante ressaltar que esta aula tem os direitos autorais todos reservados ao curso ITED. Vamos lá? Vamos dar continuidade ao nosso processo de aprendizagem. Vamos conversar um pouquinho sobre a teoria da comunicação e os elementos da comunicação. Então vamos juntos. Vamos abordar aqui alguns conceitos muito importantes. Vejamos, quando nós falamos no módulo passado sobre linguagem, nós compreendemos que a linguagem é a capacidade de tornar comum um pensamento, né? Esse é uma capacidade humana de, por meio dos sinais, expressar sentimentos e emoções. Pois bem, o que é a comunicação, então? A comunicação é o processo que nós temos que ocorre com a mensagem. Essa mensagem, ela vai para o interlocutor e a comunicação sempre que os interlocutores se compreendem. Então, a comunicação, ela é um processo de mensagem, de conversa, de interação bem-sucedida. Para que tenha comunicação, é necessário que tenha a compreensão. Esse é o primeiro ponto. Eu só tenho comunicação se eu tiver a compreensão do meu interlocutor. Por que é importante dizer isso? Porque muitas vezes nós temos a linguagem, nós conseguimos expressar os sinais por meio dessa comunicação, mas a comunicação efetivamente ocorre se basta ter a linguagem? E aí é interessante dizer que não. Para ter comunicação é importante ter compreensão. Vou dar um exemplo a vocês. Digamos que vocês tenham a oportunidade de fazer um curso em um outro idioma, né? Por exemplo, na língua japonesa. Para quem não tem o domínio da língua japonesa, dos códigos da língua japonesa, você vai ter um exemplo de linguagem, que são esse conjunto de signos desta língua, né? Você tem o código, que é a língua propriamente dita, mas quem não tem o domínio do significante, o significado destes idiomas, dos códigos das palavras desse idioma, não vai ter comunicação. Então, basicamente é isso. Não tendo comunicação, não tem esse processo de interação. Então, é interessante dizer que sempre na comunicação tem a linguagem, mas nem toda linguagem ela é capaz de formatar um processo de comunicação. Tudo bem? Dito isso, nós vamos dar continuidade para o que a gente pretende conversar hoje, que são os elementos da comunicação. Pois bem, entendi que comunicação é interação, é compreensão. Digamos que comunicação é a compreensão, né? É a compreensão da mensagem, é a compreensão da linguagem e dos pensamentos. Sim, é isso mesmo. É compreender, é interagir. É importante dizer que os elementos da comunicação são essenciais para que tenha a compreensão
Primeiramente, eu preciso compreender que existem seis fundamentais elementos da comunicação. Então, se vocês tiverem a oportunidade de anotar, para relembrar, para fixar esse conhecimento, aqueles que não lembram, né? E os que lembram só para reforçar esse assunto, então eu gostaria que vocês tomassem nota de que são 6 os elementos da comunicação. Vou dizer um por um e vou explicando à medida em que eu vou dizendo, tá? Então vamos lá. O primeiro elemento da comunicação é o emissor. Bem, o que é o emissor? O emissor, ele pode ter a nomenclatura de locutor. O emissor é aquele que transmite a mensagem. Nós estamos num processo de comunicação neste momento. Eu posso, então, dizer que, neste momento, eu sou o emissor, porque eu estou transmitindo a mensagem. Se nós estivéssemos numa sala de aula, como há um tempo nós estávamos, e que, por conta do momento em que vivemos, nós precisamos nos readaptar a algumas situações, mas voltando aqui, se nós estivéssemos numa sala de aula, nós estaríamos num processo de comunicação em que eu, à frente da turma, seria o emissor no momento que estivesse com a palavra, e quando a gente faz a interação de um aluno que pergunta ou responde, naquele momento, aquele aluno passa a ser o emissor, tudo bem? Então, só para esclarecer que o emissor é aquele que transmite a mensagem, tá certo? Então, dando o exemplo dessa nossa aula, eu estou na função de emissor, tá? De locutor, tá? Eu sou a locutora neste momento, tá ok? Estamos num processo de comunicação. Por que um processo de comunicação? Porque nós estamos buscando tornar comum o pensamento, buscar informações, transmitir, né? Então, é um processo de comunicação, tudo bem? O segundo elemento desse processo de comunicação é o receptor. O receptor, vocês podem encontrar com a nomenclatura recebedor e interlocutor. Tem esses nomes: receptor, recebedor, interlocutor. Quem é este recebedor? Quem é esse recebedor? Quem é este receptor? É aquele que recebe a mensagem, é aquele que recebe a informação repassada pelo emissor, tá ok? Então, emissor, aquele que transmite, receptor ou recebedor e interlocutor, aquele que recebe. O terceiro elemento do processo de comunicação é a mensagem. Essa mensagem nós podemos dizer que é o texto. A mensagem é esse texto, seja ele verbal ou não verbal, misto. O texto é a mensagem, tá? Então, o terceiro elemento de comunicação é a mensagem. O quarto elemento da comunicação é o contexto. Nós vamos dizer que é o referente. Toda comunicação, ela tem um referente, o contexto dessa comunicação, tá? É o que nós dizemos que é o assunto de uma comunicação. Nós estamos aqui num processo de comunicação, nós conseguimos nos identificar, sendo eu, neste momento, o emissor, né? Quem emite essa mensagem para vocês. Nós temos também o receptor, aquele que recebe a mensagem. Nós temos a mensagem
que é o texto que eu digo a vocês, essa mensagem, a fala, as informações, os conceitos, tá? E esse nosso texto está em torno da língua portuguesa. Esse é o nosso assunto, esse é o nosso contexto. Aula de língua portuguesa para os alunos do curso ITED, né? Então, é o nosso referente. Se eu começasse a falar sobre outros assuntos aqui, provavelmente eu teria um problema no meu processo de comunicação com vocês, porque o objetivo dessa nossa comunicação são informações em torno da língua portuguesa, certo? Então vamos lá. Então, recapitulando: emissor, receptor, mensagem e referente, tá certo? 4 elementos da comunicação muito importantes. É interessante e importante que vocês sempre tenham atenção a esses elementos, porque é a partir desses elementos que nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre as funções de linguagem, tá ok? Então vamos lá, para o 5º elemento da comunicação. O 5º elemento da comunicação é o código. O código é a língua. Lembra que nós falamos anteriormente, dissemos que qual o conceito de língua? Língua é o código, língua é a palavra. Então, o elemento da comunicação, código, é a língua, é o idioma, é esse conjunto de palavras, tudo bem? Então, código é o 5º elemento da comunicação. E o 6º elemento da comunicação é o canal. O canal, ele pode ser natural ou ele pode ser tecnológico. Nós estamos aqui num canal tecnológico, tá? A fala é um canal natural, tá certo? E o canal é o meio pelo qual eu passo a minha mensagem. Ou seja, é o meio que eu utilizo para transmitir comunicação. Nesse nosso processo de comunicação, o nosso canal é o vídeo. É um canal tecnológico, tudo bem? Então, vamos lá. Quando nós falamos de elementos da comunicação, então, nós vamos dizer que nós temos 6 elementos da comunicação, e esses elementos da comunicação, eles são fundamentais para o processo de interação. Relembrando, eu só tenho comunicação se houver entendimento entre os interlocutores, e só a comunicação se houver essa interlocução, essa comunicação, ela é eficaz, efetiva para a interlocução, tudo bem? No meu processo de comunicação, muitas vezes ocorre o que nós chamamos de ruído. A nossa comunicação, ela pode ter interferências. Dentre várias interferências, uma dessas interferências é o que nós chamamos de ruído. Ruído é tudo aquilo que afeta a transmissão da mensagem. Esse ruído afetou a transmissão, afetou o processo de comunicação e de compreensão. Nós vamos dizer que a comunicação, ela teve um ruído, tá ok? Então, falando de comunicação e de elementos da comunicação, nós vamos falar também sobre as funções de linguagem, tá? Esse assunto, elementos de comunicação e funções da linguagem, ele é um assunto muito cobrado nos vestibulares e em concursos públicos, né? Nós tivemos a oportunidade no primeiro módulo de falar da importância de estudar a linguagem. A teoria da comunicação e os elementos da comunicação também são muito importantes para o nosso estudo, ok? Porque é a base dessa nossa
comunicação, da nossa interpretação. E a comunicação está conosco no nosso dia a dia. Então, às vezes, no dia a dia, nós não paramos para conceituar. É o que eu estou fazendo agora, nesse momento, é dando conceitos daquilo que já é feito por cada um de vocês, que é feito por cada um de nós, no dia a dia, no processo de comunicação. Nós fazemos isso naturalmente, tá certo? Então, é só destacando a importância de a gente conhecer um pouquinho do conceito dos elementos da comunicação, tudo bem? Então, vamos lá. Elementos da comunicação, 6 elementos, elementos fundamentais para o processo de comunicação. Por que fundamentais? Porque nós temos, por exemplo, um outro assunto que é funções da linguagem. Bem, a linguagem ela desempenha determinada função de acordo com a ênfase que se queira dar a cada um dos componentes do ato de comunicação. Desse modo, assim, como são 6 os componentes do ato de comunicação, nós podemos assumir determinadas funções, porque o ato de comunicação ele vai acontecer de acordo com a ênfase em que é dada a comunicação, a ênfase dada em um desses elementos, tudo bem? Então, vamos falar um pouquinho sobre funções da linguagem. Se são 6 elementos da comunicação, nós vamos dizer então que são 6 funções da linguagem. Nos anos de 1982 e 1986, um estudioso, um linguista chamado Roman Jacobson, ele trouxe para o nosso estudo de língua portuguesa essas funções da linguagem. E nós usamos essa teoria até hoje, até os dias de hoje, para explicar os processos de comunicação. E cada elemento da comunicação que nós damos ênfases, nós vamos ter uma função da linguagem. Lembram que eu falei para vocês sobre o elemento emissor? Pois bem, o elemento emissor, quando eu tenho uma comunicação voltada para o emissor, eu posso dizer que eu tenho uma função de linguagem chamada função de linguagem emotiva ou função de linguagem expressiva. Quais são as características dessa função de linguagem que eu estou falando para vocês? As características são uma linguagem centrada na primeira pessoa. O eu é o elemento mais importante da comunicação. Nós podemos dizer que dar como exemplo uma carta de amor. Uma carta de amor que traz ali as características da expressão do sentimento, do eu lírico, do amor. Esse exemplo é um exemplo de função de linguagem emotiva. Nós temos também o segundo elemento da comunicação, é o receptor, é o recebedor, é o interlocutor. Quando nós temos um texto voltado para o receptor, nós dizemos que a função de linguagem é uma função de linguagem chamada apelativa. Ela pode ser denominada como apelativa ou conativa. Vocês vão encontrar essas duas
nomenclaturas, apelativa ou conativa. Qual é a principal característica dessa função de linguagem? É a característica da segunda pessoa, da característica de quem recebe a informação, tudo bem? Então, características textuais, nós temos função apelativa sempre que eu tenho um texto com verbos no imperativo, com o objetivo de tentar persuadir ou convencer o outro. Então, a mensagem, ela sempre estará centrada no outro, no destinatário, tudo bem? Como terceiro elemento da comunicação, nós temos a mensagem, né? A mensagem, ela é uma função que nós chamamos de função poética. A função poética, ela vai ser sempre a mensagem pensada, elaborada, trabalhada. Então, uma função de linguagem que mescla, muitas vezes, até a função emotiva, traz a característica de outras funções, mas predomina ali o trabalho com a linguagem. Características textuais dessa função são as figuras de linguagem, por exemplo. As figuras de linguagem, elas são predominantes na função poética. Figuras de linguagem, a preocupação com a forma, por exemplo, de uma mensagem, preparar essa mensagem, se preocupar com a forma, com a estética, você deixa de ter uma simples mensagem, e sim um pensamento, uma mensagem mais voltada para a função de linguagem poética, tudo bem? Outra função de linguagem é a função referencial. A função referencial, ela traz como exemplo o assunto. O assunto é a função referencial. Quando eu centralizo as informações naquele contexto, no contexto que é o referente, que é o assunto, nós temos a função de linguagem referencial. Características textuais da função referencial é uma linguagem objetiva, é uma linguagem clara, é uma linguagem que não vai fazer uso das figuras de linguagem, que vai trazer a linguagem de maneira mais objetiva para o processo de comunicação. Outro elemento da comunicação é o código. O código é a língua que é utilizada. Então, que função de linguagem ocorre quando nós centralizamos as nossas informações ali no código? Ocorre sempre a função de linguagem chamada metalinguística. A metalinguística, ela tem como característica explicar o código pelo próprio código. É basicamente isso. Por exemplo, nós estamos aqui num processo de comunicação e nosso processo de comunicação, a predominância do elemento da nossa comunicação é o código. Então, nós podemos dizer que nós estamos fazendo uma comunicação em que a função metalinguística é a função predominante, porque nós estamos aqui conversando em torno de conceitos da língua portuguesa. Então, nós estamos explicando o código pelo próprio código, tá ok? Então, uma aula, por exemplo, como a que nós estamos fazendo aqui, é um exemplo de metalinguagem, tá certo? E, finalizando, nós temos o canal. O canal é o veículo, é o meio concreto pelo qual
é repassada, pelo qual é repassada a mensagem, né? Vocês vão observar que o canal, ele pode ser natural ou ele pode ser tecnológico, como eu havia falado anteriormente. Então, todas as vezes que a nossa comunicação ela estiver centrada no canal, nós vamos dizer que nós temos uma função fática. Fática é a função que centraliza a informação ali no canal, tá certo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu pergunto, tá certo? Nós, ainda que nós não tenhamos estejamos no mesmo lugar e que eu não tenha a resposta de vocês, mas isso, por exemplo, em sala de aula, quando eu observo a fisionomia, quando eu observo outras formas de linguagem, nesse contexto, nós temos ali a função fática. É essa tentativa de manter a comunicação com o outro. A tentativa de manter essa comunicação o elemento é o canal, por meio dos gestos, da fisionomia também, e a função é fática. Quando nós atendemos o telefone, o celular, em que nós dizemos alô, você está testando o canal. Antes de repassar a mensagem, primeiramente você está testando o canal. Bem, deixa eu dizer alô, que dizendo alô, eu vou escutar se a outra pessoa vai responder e nesse momento eu aplico a função fática, tá certo? Então, assim, recapitulando, as funções de linguagem são 6. Nós temos a função de linguagem emotiva, tá ok? A função de linguagem emotiva centraliza a informação no emissor. Nós temos a função de linguagem conativa. Essa função de linguagem ela também é chamada de apelativa. Ela tem características de centralizar a informação no receptor, os verbos no imperativo. Nós temos exemplos de propaganda, sermões, né, discursos diretos ao interlocutor, tá? Nós vamos ter também a função de linguagem referencial, que é a função que tem por objetivo centralizar a informação ali na mensagem objetiva, tá certo? Que na verdade é ali no contexto, tá ok? Nós temos também a função metalinguística. A metalinguística, nós vamos observar a explicação do código pelo próprio código, tá? Centraliza ali a informação para os códigos de uma língua, são os conceitos, definições, são exemplos de metalinguagem, tá ok? Nós temos também a função fática, né? Que é a função que vai testar ali o canal, tá certo? O mecanismo se está funcionando esse meio concreto para a comunicação, ok? E a função poética é a função em que a mensagem é trabalhada de maneira subjetiva, é trabalhada de maneira em que o elemento da função poética é quando você centraliza ali na mensagem as suas informações e busca palavras, observa as figuras de linguagem, a estética de um texto. Então, nós teremos a função fática, tá ok? Então, só finalizando aqui, nós conversamos sobre
esse processo de teoria da comunicação, os elementos da comunicação. Percebemos que os elementos da comunicação estão intimamente relacionados com as funções da linguagem, tá? Para cada elemento da comunicação, uma correspondente função de linguagem, e esse processo de comunicação, a linguagem, ela não tem só a função de informar, muito pelo contrário, ela tem várias outras funções, como, por exemplo, as 6 funções que nós acabamos de abordar aqui neste momento, tá ok? Então, eu vou ficando por aqui, neste momento, com o nosso segundo bloco, tá? E encontro vocês no nosso terceiro momento, nosso terceiro bloco, tá certo? Fiquem todos bem e a gente se vê daqui a pouco.